Boa tarde, quinto ano. Quarta-feira, hoje, dia 28, né, de outubro. Que maravilha estarmos aqui mais um dia, né? Olha só, crianças, nós precisamos fazer a nossa oração, né, diária, tá? E agradecermos ao Senhor por tudo que Ele tem nos dado, né? Então vamos fechar os nossos olhos aí na sua mesinha que você está, tá bom? Senhor, nós te agradecemos por mais esse dia. Obrigada, ó Deus, pela nossa saúde, pela saúde da nossa família, por tudo que o Senhor tem feito por nós. O nosso coração é grato a Ti. Fica conosco nesta tarde, permaneça conosco durante esse resto de semana. Nós te damos a nossa vida, em nome de Jesus, amém. Amém, quinto ano, olha só. Estamos trabalhando, né, em geografia, as fontes de energia, certo? Como tem sido rica, né, essa matéria, as atividades que nós temos feito, temos aprendido bastante sobre as fontes de energia elétrica, eólica, hidrelétrica, biomassa. E o que nós vamos fazer hoje? Hoje nós estamos na página 26, né? Que vai falar sobre energias renováveis, né? O que seria essa energia renovável? Vamos ver aqui um pouquinho na página 26, então. Olha só. Outras fontes de energia renovável. O vai e vem contínuo das marés e o calor gerado pelas forças tectônicas, ou seja, proveniente das pressões do interior da Terra, são outras fontes de energias renováveis. Nos litorais, em que a amplitude da maré, isto é, em que a diferença de altura entre a maré baixa e a maré alta são maiores, uma opção de energia renovável é a maré motriz. Palavrinha difícil, né? A maré motriz, olha só. A costa norte da França recebeu na década de 1960 a primeira usina maré motriz do mundo. Olha, isso é muito importante. Em 1960, a primeira usina maré motriz do mundo. Canadá, China, Japão, Coreia do Sul, Reino Unido, entre outros países, eles também têm suas usinas de energia das marés. Por que nós vemos, né, nesses locais? Porque, né, nesses países nós sabemos que é banhado pelo mar, né? Então, ali em todo esse território tem essas marés altas. No Brasil, as melhores áreas para a geração de energia localizam-se entre a costa do Maranhão e do Amapá. Quase toda a eletricidade consumida na Islândia, um país insular do Atlântico Norte, situado entre as ilhas da Grã-Bretanha e Groenlândia, vem das pressões exercidas pela magma nas camadas interiores da Terra. Trata-se da energia geotérmica, a mesma que aquece as piscinas naturais da região e faz jorrar os geysers, algumas das muitas atrações desse país, né? Olha só aqui essa foto que a gente pode ver aqui, ó, uma usina geotérmica e geysers na Islândia em 2016, né? É uma, inclusive, das atrações desse país, porque trata-se de uma energia, né, diferente, que chama a atenção. Então, o texto a seguir apresenta uma forma de utilizar a energia do sol para aquecer a água do banho. Olha só que interessante. Vocês precisam focar nisso daqui, porque é uma informação muito importante para nós. Para a água do banho soltar aquela fumacinha, é comum usarmos um chuveiro elétrico ou aquecedor a gás, né? Onde que a gente vê esses aquecedores a gás? Muito também lá no sul, onde é muito frio. Mas em muitas regiões do país, onde faz muito calor, o sol pode servir para esquentar a água.
Existem várias formas de construir um aquecedor solar de uso residencial. Em geral, o modelo mais usado no Brasil é feito de placas especiais, chamadas coletores solares, e de duas caixas de água, uma para armazenar a água quente e outra para a fria. Normalmente, as placas coletoras são feitas de cobre ou alumínio e cobertas por vidro, também podem ser de plástico. O reservatório de água quente deve estar protegido por algum material que conserve o calor, como isopor, por exemplo. Então, alguns lugares do Brasil costumam, fazer esses reservatórios aqui, solares, para que a água esquente com o uso do sol. Aqui em Cuiabá é complicado, né, crianças? A gente não precisa nem usar essas coisas. Ultimamente, nesse mês, de outubro, praticamente o começo dele todo, aqui em casa pelo menos, a água fria do chuveiro, ela estava bem quente. A água que eu uso também nas torneiras da cozinha, da lavanderia, olha, de verdade mesmo, quando eu abri, assim, a princípio ela estava parecendo que tinha fervido a água. Aí ela vai saindo um pouco, pela torneira e vai dando uma esfriada. Mas em nenhum momento desses últimos meses a água estava assim fria, tranquila, não. E aí o que nós vamos ver aqui? Algumas atividades a serem feitas, a respeito dessas energias aqui renováveis, tá? E aí nós vamos pular já para a página 28, e vamos ver sobre a energia não renováveis. Tá? Nós vamos dar uma introdução, tá? A maior parte da energia consumida no mundo é gerada a partir de fontes não renováveis. Isso significa que, ao persistir o mesmo ritmo de consumo de suas matérias-primas, em algum momento no futuro, elas se esgotarão, pois o seu tempo de renovação é mais lento do que o exigido para a sua extração. Entre as principais fontes não renováveis estão o carvão mineral, tá? O petróleo, o gás natural e a energia nuclear. Então, nós vamos ver um pouco sobre essas energias não renováveis. Vamos ver aqui sobre o carvão mineral. O carvão mineral, ele é uma rocha sedimentar, ou seja, é formada pela acomodação em camadas de restos de matéria orgânica e minerais ao longo de muito tempo. Olha só ali para vocês verem a imagem da extração de carvão mineral, lá em Santa Catarina. Há cerca de 300 milhões de anos, olha só, várias regiões da Terra estavam cobertas por florestas que cercavam pântanos e lagos. Com o decorrer do tempo, os restos da matéria orgânica das plantas foram soterrados, quer dizer, foram escondidos, afundados no fundo desses ambientes pantanosos. Pressionados por camadas de sedimentos, esses resíduos se agruparam e compactaram, eles se compactaram, se juntaram, formando uma rocha rica em carbono, o carvão mineral. Assim foi formado esse carvão mineral. O carvão mineral é a principal fonte de energia utilizada nos altos fornos das usinas siderúrgicas. Eles usam nessas usinas esse carvão, as quais produzem o aço. Então, eles são jogados ali, em altos fornos para que eles sejam produzidos o aço. Além disso, é fonte de energia de usinas termoelétricas também, aquelas em que a energia é gerada pelo vapor da queima da matéria-prima. China, Estados Unidos, Índia e Rússia estão entre os países que mais dependem desse carvão mineral para a geração da energia elétrica. Então, esses lugares são os que mais fazem o uso dessa energia. Vamos ver também aqui sobre o petróleo e o gás natural. O petróleo é o principal recurso energético fóssil utilizado no mundo. Assim como o carvão mineral, sua origem decorre de decomposição de restos orgânicos em ambientes passados. No caso do petróleo, crianças, prestem atenção, são resíduos de plâncton, microscópicos organismos marinhos depositados no fundo oceânicos com pouca oxigenação. Se a região em que esses sedimentos ou resíduos foram deixados,
sofreu milhões de anos depois fortes tensões geológicas geradas no interior da Terra. As forças tectônicas, então, a chance de formar petróleo é ainda maior, né? Com esses resíduos que foram deixados no fundo dos oceanos, fez com que essa geração de petróleo fosse realmente formada, tá? Então, assim, nós vamos ver aqui na página 30 também, né? Que no início deste século, o Brasil anunciou a descoberta de grandes reservas de petróleo, situadas em muito mesmo, lugares no oceano profundos, tá? Então, assim, nós vamos terminar de fazer essa leitura, tá bom, crianças? E observar aqui, ó, inclusive, né? Este gráfico que tem aqui de geração de eletricidade no Brasil, tá bom? E aí nós vamos responder e trocar algumas ideias também lá no nosso WhatsApp, tá? Então a nossa aula de geografia nós vamos fazer hoje, né, até aqui, e depois nós vamos dar mais algumas continuidades, né? A energia nuclear, a energia limpa e a energia poluente, e vamos resolver algumas atividades também. Vamos trabalhar então?